Meus amados irmãos, queridos amigos que nos acompanham aqui nesse canal de comentários bíblicos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos concluir um comentário de 3 lições relacionado com a supremacia das Escrituras. A palavra de Deus, ela é a inspirada, inerrante e infalível instrução de Deus para nossas vidas, para os nossos corações. E hoje nós iremos comentar a 13ª aula, um resumo aqui bem breve, sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto proposto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 16. O texto áureo é uma instrução de Paulo a Timóteo dizendo, olha, persiste em ler, persiste em meditar, exorta e ensina até que eu vá. Então a leitura da Bíblia é algo que é recomendado, é algo que é importante para o cristão. O meio de nós conhecermos a vontade de Deus é através da sua palavra. Não há outro caminho para que o homem possa encontrar o conhecimento a respeito da criação, a respeito de Deus, da pessoa bendita de Jesus, do Espírito Santo. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Então Deus, Ele revelou a sua palavra para que nós possamos compreender o que? Essas verdades. Além de compreender a verdade sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, nós vamos ver que há muitos outros ensinos que a leitura da palavra de Deus, ela irá nos esclarecer a respeito da família, a respeito da ética, da moral, a respeito do nosso comportamento dentro da sociedade. Então a leitura das Escrituras, ela é importante, porque ela fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança. E se nós lemos no sentido de sabermos distinguir a palavra, porque tem a leitura, o simples hábito de ler, isso é costume de muitas pessoas ler algumas coisas, mas nós precisamos ler no sentido para adquirir o conhecimento e distinguir entre o erro e a verdade. Então as Escrituras, elas nos preparam para responder com mansidão aqueles que questionam a razão da nossa esperança, da nossa fé, da nossa confiança em Deus. E nós vamos ver também que ela enriquece espiritualmente o que? As nossas vidas. Então nós precisamos ter o hábito, ter o costume, ter o desejo de estar meditando, refletindo nessa palavra, porque ela alimenta o que? As nossas almas. Ela fortalece o nosso homem interior. Em relação à educação cristã, nós vamos encontrar no Antigo Testamento o próprio Deus já recomendando que os sacerdotes, também temos os anciãos, os príncipes, os principais líderes do povo, eles tinham essa missão de estar falando sobre a palavra de Deus,
as suas instruções, os seus mandamentos. Então era responsabilidade ali dos levitas. E mais para frente nós vamos encontrar também profetas e reis tendo essa missão de obedecer a palavra e também a dar instrução para que outras pessoas possam também andar nesse caminho que Deus propõe ao homem através das Sagradas Escrituras. E nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras que essa questão de educação, ela, além de ser uma obrigação dos líderes ali, também os pais tinham que essa missão de instruir os filhos no caminho da verdade. Com o advento de Cristo, nós vamos ver que Cristo, além dos pais ter a responsabilidade de dar o bom testemunho, instruir os filhos no caminho do Senhor, nós vamos ver que a igreja, ela tem essa responsabilidade de estar dando instrução para o povo, está dando o conhecimento a respeito das coisas de Deus. Então tudo o que nós precisamos em relação ao culto, a religiosidade, o nosso procedimento dentro da sociedade, na família, tudo isso nós encontramos esses padrões dentro das Sagradas Escrituras. E uma das agências de educação dentro de uma comunidade é a escola bíblica dominical. E isso que o nosso comentador aqui ele começa a esclarecer no primeiro tópico, né? Que a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Então todas as lições que são ministradas, elas estão baseadas em um texto bíblico. Está baseado que nas Escrituras Sagradas. Esse é o livro base de ensino e de aprendizagem da escola dominical. É isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, rejeita as fábulas profanas e velhas, né? Essas coisas, elas não traz proveito, mas o homem de Deus, né, o servo do Senhor, ele precisa, né, persistir em ler, exortar e ensinar, né, porque se ele fazendo isso, cuidar dele, cuidar da doutrina, ele levará outras pessoas a não errarem, a não praticarem algumas falhas que podem trazer prejuízo na sua caminhada cristã. Então, o currículo da escola dominical, da escola bíblica dominical, é dominical porque ocorre aos domingos, ela está relacionada com a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática para o cristão. Então, a Bíblia é o nosso guia, é o nosso manual, é a nossa fonte, aonde nós vamos encontrar ali as verdades para a nossa vida, para que nós possamos ter um viver diário de acordo com a vontade de Deus e o nosso caráter seja ali forjado diante da sua vontade. Então, o estudo da palavra de Deus na escola dominical, ela ajuda, né, a dar unidade ao que? A doutrina da igreja. Porque a igreja tem uma doutrina, tem uma instrução, o seu credo de fé. Então ela trabalha nesse sentido. E nós vamos ver também que é um antídoto contra as heresias, contra tudo aquilo, né, que não é verdade. Então nós temos muitos conceitos aí que as pessoas tentam até mesmo tirar dentro das Sagradas Escrituras, mas nós vamos ver interpretações corrompidas, erradas, fora do contexto. E a escola dominical, ela procura preservar o quê? A genuína palavra de Deus, para que o cristão seja instruído nessa verdade e venha ali se defender contra essas heresias.
A prática pedagógica da escola dominical. A escola dominical, ela alcança todas as faixas etárias. Da criança ao idoso, nós temos uma escola para todos. Então são vários professores, são várias faixas etárias, é um ensino diferenciado, porque em alguns lugares o ensino ele é ali para todos, jovem, criança, adulto, velhos, né, se reúne ali e eles recebem o ensino. Mas na escola dominical nós temos o que? A separação de turma, separação de classes. Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, né? Então ali cada professor vai trabalhar com um tema dentro da linguagem ali dessas faixas etárias. E o importante da escola dominical não é só dar o conhecimento, mas a importância também ela está em produzir na vida do cristão o que? Uma mudança, uma transformação. Então o ensino ele é para levar o crescimento espiritual, é para dar maturidade à comunidade cristã. Então o ensino ele não fica só no conhecimento, porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar, para mudar, para levar o homem a um crescimento espiritual e uma maturidade, da qual ele, cada dia mais, ele será uma pessoa que tem um conhecimento a mais de Deus e a sua espiritualidade ela é aumentada pelo conhecimento da palavra de Deus. E os valores da palavra de Deus são valores permanentes, padrão ético e padrão moral. O que é ética? Ética é o estudo da maneira de viver de um determinado grupo. Então a nossa ética, ela está relacionada com a Bíblia Sagrada. Logo, o padrão de moralidade, que é a prática nossa, tem que estar dentro das verdades relacionadas às Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia ela ensina muitas verdades. O cristão, ele não vai andar na mentira, na prostituição, no engano e muitas outras coisas, porque a sua ética está relacionada com a palavra de Deus. Logo, a ética da palavra de Deus, ela vai levar ao cristão o quê? A uma maneira de proceder, um bom trato para com as pessoas, né? Vai refletir o amor de Cristo, a mansidão, a pureza. Então, a palavra de Deus, ela aperfeiçoa o homem. Ela instrui, ela edifica, ela exorta, ela admoesta para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. E essa palavra educação cristã, no sentido de ensinar a criança, é treinar as crianças para andar no caminho. Em relação aos adultos, está relacionado para corrigir os nossos erros e controlar as nossas emoções. Porque criança está em formação, mas a maioria dos adultos já tem o quê? Um padrão formado. Só que agora, no momento que ele aceitou Cristo, ele nasceu de novo, ele precisa ter o quê? Um padrão ético dentro daquilo que a Bíblia quer que nós sejamos. Então, haverá o quê? Ali uma correção. Então, a palavra de Deus vai desenvolver no cristão o quê? Uma nova visão a respeito do reino de Deus, a respeito da sua palavra. A capacitação dos alunos. Então, a educação, ela na verdade, ela nunca termina.
E o cristão, ele precisa aprender, porque na verdade, né, é um termo até meio estranho, mas a Bíblia é um poço sem fundo. Por quê? Você nunca vai chegar ao pleno conhecimento, você sempre vai estar buscando aí crescendo. E para que nós sejamos capacitados, nós precisamos o quê? Da iluminação do Espírito Santo. Jesus disse que ele nos guiaria em toda a verdade. Então nós precisamos o quê? Do Espírito Santo. Precisamos também compreender alguns princípios hermenêuticos, algumas regras gramaticais, para que isso nos ajuda, nos auxilie a interpretação do texto. Porque a escola é para ajudar o aluno a desenvolver a sua compreensão, a dar claridade o quê? A essas verdades, para que o cristão ele possa ali a responder quando ele é questionado, quando ele é demandado a respeito das verdades bíblicas. Então a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia diariamente, a leitura e a disciplina. Então disciplina, quando se fala em disciplina, as pessoas acham que disciplina está relacionada somente com castigo e punição. Mas na verdade, disciplina também está relacionado com obediência às regras. Obediência o que? Às normas. Obediência o que? A uma ordem. Então, quando nós lemos a Bíblia diariamente, priorizamos o que? O conhecimento da verdade de Deus, na verdade, nós estamos ali nos disciplinando para cumprir regras, para cumprir normas dentro do contexto bíblico. A leitura e o aprendizado. Então, o aprendizado deve ultrapassar o que? A teoria. Ele deve ir para o lado prático. Então, o aprendizado é para se viver. Por que que eu estudo a palavra de Deus? Porque eu leio. Então, algumas pessoas querem ler para ter conhecimento, para debater. Não é. Nós temos que ler a palavra de Deus para aprender e colocar em prática todas essas verdades. Então, o conhecimento é para ser o quê? Praticado. Porque isso nos torna sábio, isso nos leva o quê? Ao caminho da salvação. A leitura e o devocional. Então a leitura está relacionada com um culto devocional, né? Praticado de uma forma individual. Quando você está lendo, no momento de você ler, é um momento de oração, é um momento de louvor, é um momento ali de gratidão a Deus, um momento de comunhão com o Espírito, aonde o seu espiritual ele está sendo desenvolvido. Então, para realizar a leitura bíblica, é bom que nós tenhamos o quê? Um dicionário junto, uma gramática, né? Um atlas, um livro de geografia, porque a Bíblia ela tem verdades relacionadas a verdades espirituais, mas há muitos fatos também que está relacionado com a história, está relacionado, né, com muitos outros eventos. Então nós precisamos de livros auxiliares na leitura, né? Na leitura. Você não precisa ser um expert em grego, um perito em hebraico, mas você precisa de algumas outras ferramentas para que você possa ler e você possa construir o seu conhecimento. Então a leitura te leva a construir o conhecimento. Então nós vamos ver que algumas pessoas vão no Google, né? Vão em algumas plataformas digitais, pegam, ensinam, lê ali e fala que aquilo é uma verdade. Na verdade, ele buscou um conhecimento, mas nós precisamos construir o nosso próprio conhecimento. E a escola dominical, ela é uma agência para te ajudar nessa verdade, a construir o conhecimento, a construir
na sua formação, para que você possa viver a verdade do Evangelho. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é a suprema palavra de Deus e tem toda a autoridade. Os princípios bíblicos não mudam. Princípios são irrevogáveis, são eternos. Né? E nós precisamos compreender, não vamos tratar disso, mas essa questão cultural dos judeus, né, para a igreja, né, são coisas diferentes, distintas, né, e nós precisamos compreender que existe a doutrina que eu ensino, mas em alguns lugares tem a questão ali, no aspecto cultural, isso aí é de cada comunidade, né, mas na verdade nós temos que primar pela doutrina bíblica, doutrina da salvação, doutrina relacionada ao Espírito Santo, doutrina relacionada ao pecado, doutrina das últimas coisas. Então tem muitas coisas que nós precisamos termos um conhecimento amplo para podermos defender a nossa fé que uma vez foi nos dada. Então que Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.